No Java existe um arquivo que tem a extensão .jar. É uma abreviação para Java Archive. Um arquivo bem comum de você encontrar nos projetos e ele pode significar duas coisas. Ou é uma biblioteca de programação ou é o executável da sua aplicação. Vem comigo que nesse vídeo a gente vai entender o que é esse tipo de arquivo e para que ele serve numa aplicação Java. Boas-vindas ao canal do Javão, eu sou o Rodrigo. Vamos lá continuar os nossos estudos sobre Java, programação, orientação a objetos e desenvolvimento de sistemas no geral. Então, eu estou com o IntelliJ aberto naquele nosso projeto de gestão escolar e a gente parou lá no último vídeo, eu fiz a solução daquele desafio 3 e o nosso projeto ele já tem algumas funcionalidades. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui o SRC, tem lá a nossa classe principal. Se eu rodar essa classe, clicando com o botão direito, escolhendo a opção Run, então o nosso projeto no momento ele está com algumas funcionalidades. A gente já consegue cadastrar turmas, cadastrar cursos, estudantes, fazer a listagem dessas informações e as informações são salvas em um arquivo no formato CSV, está carregando certinho as informações desse arquivo, está tudo funcionando certinho, tem esse menu principal. A gente já tem uma versão aqui do nosso projeto, deixa eu sair aqui, ele finaliza o programa. Beleza, a gente já tem uma versão, a gente já poderia mostrar para a nossa cliente, a usuária que nos contratou aqui, né, para desenvolver esse sistema, a professora Marli. Então lembra que eu estou simulando aqui, né, o desenvolvimento de um projeto fictício, só para exemplificar algumas coisas, ficar mais fácil de você entender. Só que até então a gente só estava focando no código aqui, em aprender as coisas do Java, os conceitos da orientação a objetos. A gente foi implementando, né, esses conceitos no projeto e a gente já tem bastante coisa aqui pronta e até o momento a gente, digamos assim, não mostrou nada para a professora Marli. Então ela sabe que a gente está estudando, que a gente está aprendendo e a gente vai gastar tempo, vai demorar bastante, só que até então ela não viu, a gente não teve mais contato com ela e ela não viu nada. Então a gente não mostrou o sistema funcionando, a gente não mostrou nada até o momento. Então, poxa, agora a gente já tem algo útil aqui, algo que ela já pode utilizar e dar o feedback para a gente, dizer se está funcionando conforme ela esperava, se está funcionando certinho, se tem algum erro, se tem alguma coisa que ela quer que a gente mude, enfim. Então, óbvio, o sistema não está pronto, não está finalizado, tem muita coisa que a gente pode melhorar e muitas outras funcionalidades para desenvolver, mas já dá para mostrar algo útil para ela. Esse é o ponto. E aí agora vem essa questão. Poxa, eu quero mostrar então esse projeto aqui para a professora Marli. Só que como é que eu faço para mostrar esse projeto rodando para ela? Vem essa dúvida. Porque até então a gente está desenvolvendo e executando tudo na nossa máquina, aqui no meu computador, dentro do IntelliJ. Então, lembra, estou usando aqui o IntelliJ como uma IDE e a ideia é que essa IDE tenha tudo integrado aqui. Então, eu já desenvolvo o programa aqui dentro, escrevo os códigos e eu executo o programa também dentro do IntelliJ e ele faz a ponte ali, ele se comunica com o Java que está instalado no meu computador. Só que, óbvio, a professora Marli ela não é programadora, ela não vai programar em Java. Então, a gente não vai pegar esse código, pega o código aqui do projeto, vai lá na pasta onde está esses arquivos, copia isso para um pendrive, leva para o computador da professora Marli, instala o IntelliJ lá no computador dela, abre o IntelliJ e ensina ela como rodar o projeto. Isso não faz muito sentido. Então, tem que ter uma outra forma da pessoa que vai usar o sistema executar essa aplicação sem precisar da IDE, sem precisar ter contato nenhum com programação. E isso eu não tinha mostrado para você até o momento. Como é que eu faço então para rodar o sistema do ponto de vista de usuário e não mais do ponto de vista de pessoa programadora que está programando e desenvolvendo o sistema. Então, se você puxar aí da memória, lá acho que o primeiro ou segundo vídeo aqui do canal eu ensinei como fazer para desenvolver o seu primeiro programa em Java. Então ali eu te ensinei a instalar o Java no computador e não sei se você lembra, mas tinha duas versões do Java, o JDK e o JRE. Então o JDK foi o que a gente instalou aqui no computador, é o Java Development Kit. É para quem vai programar. Então você instala o JDK no seu computador e aí instala uma IDE como IntelliJ e você programa e desenvolve os sistemas e consegue executar no seu computador. Mas no caso da professora Marli, você não precisa instalar o JDK, você pode instalar o JRE, que é o Java Runtime Environment, que é só para executar programas. Então isso você vai precisar fazer no computador da professora Marli ou das outras pessoas que forem usar o sistema.
eles precisam ter o Java instalado no computador. Então você vai instalar o Java, só que você não precisa baixar o JDK. Pode ser o JRE, que é mais leve, tem menos espaço, ocupa menos espaço no disco, alguns megabytes a menos, porque ele não vai trazer ferramentas para compilação, que é usado apenas para programar. Então, primeira coisa que você precisa fazer é ir lá no computador dela e instalar o Java, baixa o JRE. E aí lembra que tem a questão da versão, né? Quando você vai baixar lá do site da Oracle ou das outras versões, né? Tem as versões da comunidade. Geralmente ele vai te mostrar a última versão disponível. No momento da gravação desse vídeo é o Java 21. Você pode instalar o Java 21 ou pode usar o Java 17, que é o mesmo que eu estou fazendo aqui os vídeos e utilizando ao longo dos vídeos aqui do canal. Só não pode baixar uma versão anterior. Então tem que ser uma versão igual ou superior à versão 17, que é a versão que você está usando para programar e desenvolver o sistema. Então você não pode instalar o Java 11, o 8, o 6, o 7. Tem que ser o 17 para cima. Então essa é a única restrição. Beleza. Vamos imaginar que você foi lá no computador dela, instalou o JRE 17 ou 21, pronto, está instalado. E agora, como é que eu faço para rodar o programa no computador dela? Então, não vou instalar o IntelliJ. Como é que eu faço para executar o programa? Então, não sei se você lembra, mas como é que nesse primeiro vídeo ali do canal, como é que eu fiz para rodar o Hello World? Não sei se você lembra. Deixa eu abrir aqui até o terminal. Então, você tinha que acessar o diretório onde estava lá o seu programa. Vamos imaginar que está aqui no meu diretório aqui do usuário. E aí você tinha que rodar o javac, que era o compilador Java, e passar o nome da classe, né? O Hello World. Imagina que esse é o nome do arquivo, né? .java. Você não tinha que fazer isso? Eu vou dar um enter aqui, mas vai dar um erro porque não tem esse arquivo Hello World. Então você tinha que rodar esse comando e aí ele ia compilar essa minha classe Java, gerar o arquivo .class, que era o tal do bytecode, eu expliquei isso nesse vídeo. E aí para rodar o programa, você rodava o tal do Java, que aí não é mais o javac, não é para compilar, é para rodar. E aí você passava o nome da classe, Hello World, por exemplo. Então, era algo desse gênero aqui, beleza? E aí ele executaria a classe main, né? Ele ia procurar o método main para executar o programa. Não era isso que... Não foi assim que eu te mostrei lá no primeiro vídeo? Então, na teoria, aqui, a gente deveria fazer algo parecido, só que vai ser com a nossa classe, a classe principal, né? Não é essa classe aqui que tem um método main, a classe principal do projeto? Não é ela, então, que tem um método main, é onde eu executo o programa? Não é por aqui que eu rodo de dentro do IntelliJ? Eu não clico com o botão direito, escolho a opção Run? Então, poxa, é só eu copiar a classe principal e ir lá no prompt de comandos ou no terminal, vai depender do sistema operacional dela, e rodar, fazer a compilação e rodar o Java principal. Só que não vai ser bem assim, porque no exemplo do Hello World eu só tinha um único arquivo, que era uma única classe com o método main. Só que aqui nesse projeto ele já é um projeto maior. Eu tenho a classe principal, só que lembra, eu tenho aqui o pacote, domínio, que tem a classe curso, estudante, nível, período, turma. Tem o pacote funcionalidades, que tem as classes de cadastro, além da classe principal. Então, poxa, eu tenho várias classes em vários pacotes, vários diretórios distintos, não é mais uma única classe. Então vem essa questão, como é que eu faço para rodar uma aplicação que não é composta de um único arquivo, e sim de dezenas, centenas ou milhares de arquivos e que não estão todos no mesmo diretório. Tem os pacotes, lembra que cada pacote é um diretório e aí cada ponto ali, o br.com, cada ponto você tem um subpacote, né? Um subdiretório no computador. Poxa, como é que eu faço para rodar isso? Então, quando a gente tem vários arquivos e a gente quer, sei lá, juntar e transformar isso num arquivo só, a gente não gera um arquivo zip. Você não está acostumado a fazer isso aí no seu computador? Você baixa um zip, descompacta ele, aí lá dentro tem várias pastas e arquivos. E o caminho inverso também. Você tem várias pastas, vários arquivos, você quer mandar por e-mail, só que você não quer anexar os 300 arquivos soltos, separados. Você não junta tudo num arquivo zip, você não comprime esses arquivos num arquivo zip. É mais ou menos isso que a gente vai ter que fazer aqui com o Java. Só que não é um arquivo .zip, é o tal do arquivo .jar, que nada mais é do que um zip do Java. Então é literalmente um arquivo zip, só que em vez de ter extensão .zip, tem extensão .jar. Um arquivo jar, ele pode ser duas coisas, como eu mencionei aqui no início do vídeo. Uma delas, que vai ser o nosso foco, é o executável da sua aplicação. Então, no Java, você não vai
gerar um arquivo exe, um executável para você instalar no Windows, por exemplo. Você transforma esse projeto num arquivo .jar e você executa esse arquivo .jar. Então, é basicamente isso. Então, não tem um instalador que você vai instalar, não é uma aplicação desktop igual o Word ou um jogo ou qualquer outro programa que você instala no seu computador. Então, você tem esse processo. Então, o que a gente precisa fazer aqui é transformar esse nosso projeto, que está aqui no IntelliJ, em um executável do mundo Java, que é o tal do arquivo jar. Como que eu faço isso, Rodrigo? Como é que eu pego o meu projeto nesse ponto que ele está aqui, com essas classes, com esses arquivos, do jeito que está, e eu quero transformar isso num executável para poder rodar em qualquer computador que tenha o Java instalado. Como que eu faço isso? Então, eu vou te mostrar como fazer isso no caso do IntelliJ. Então, no IntelliJ, a gente vai seguir o seguinte passo. Você vai vir aqui no lado esquerdo do projeto, clica com o botão direito no projeto, não é no SRC, é no projeto mesmo, no meu caso aqui, o Gestão Escolar, e vai lá naquela penúltima opção chamada Open Modules Settings. Então vou abrir, ele vai abrir essa janelinha aqui e tem um menu à esquerda com algumas opções, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, e dentre elas tem essa categoria aqui em cima chamada Project Settings, aí tem várias opções. A última aqui se chama Artifacts, artefatos. A gente vai ter que clicar nessa opção e um pouquinho aqui à direita tem um botão, um símbolo de mais, para a gente adicionar um novo artefato. Vamos clicar nesse link e olha só, a primeira opção que apareceu foi jar. Você quer adicionar um artefato do tipo jar? Isso, é isso que eu quero. Passa o mouse aqui no jar e aí ele tem duas opções. Você quer criar um jar vazio ou um jar de algum módulo com dependências? É essa a segunda opção que a gente vai escolher. From Modules with Dependencies. Essa vai ser a opção. Ele vai abrir uma janelinha, vai pedir para a gente escolher qual é o módulo. O módulo pensa que é o projeto. No caso, é o próprio Gestão Escolar, ele já vem selecionado por padrão. E no segundo campo, ele pede para a gente escolher qual é a classe main desse projeto. Porque geralmente só tem uma classe main no projeto, é a classe que roda a aplicação. No nosso caso é a classe principal, mas vai que o seu projeto tem 2, 3, 5 classes com o método main. Então o Java precisa saber, quando você mandar eu rodar esse jar, o executável da aplicação, qual é a classe com o método main que eu tenho que executar? Se tivesse mais de uma, ele não saberia qual delas escolher. Então por isso que ele pede para a gente escolher aqui. Então nesse campo main class, tem um ícone aqui ó, na direita de uma pastinha, e ele já abre e lista todas as classes do projeto, mas não todas. Todas que têm um método main, no nosso caso só apareceu a classe principal, é a única que tem um método main. Vou selecionar, clicar no botão OK. Então agora ele já trouxe aqui a classe principal certinho. Os outros campos aqui não precisa mexer em nada, deixa tudo o padrão, dá um OK, pronto. Agora aqui na aba, nesse Artifacts, apareceu aqui, ó, gestão-escolar.jar, apareceu algumas opções aqui, beleza? Lá embaixo eu vou clicar no botão Apply e vou clicar no botão OK. Beleza. A partir de agora, o IntelliJ ele fez uma mudança sozinho aqui no nosso projeto. Se você abrir lá o SRC, você vai ver que além daquele nosso pacote lá, o br.com.escola, onde estão as nossas classes, perceba que ele criou uma pasta aqui chamada meta-inf, tudo em maiúsculo. E dentro dessa pasta ele criou um arquivo chamado manifest.mf, também o nome todo em maiúsculo. Então isso daqui é uma configuração para a gente dizer para o Java, quando você for rodar o jar, o executável dessa aplicação, essa é a classe main. Ó. Procure essa classe, e aqui não é só o nome da classe, é aquele FQN, lembra? Fully Qualified Name, o nome e o caminho completo da classe. Então o Java, quando a gente for mandar executar a nossa aplicação, ele vai procurar esse arquivo chamado manifest, é o arquivo que de manifesto tem algumas informações do projeto, vai procurar essa propriedade aqui, ó, main class, vai ler qual é o main class, vai procurar essa classe no projeto e vai executar essa classe. E aí ele já se encarrega de localizar as outras classes e os outros pacotes que ela estiver utilizando automaticamente. Beleza? Então isso foi gerado sozinho aqui no projeto com aquela mudança que eu acabei de mostrar lá do Artifacts. Beleza? Então não apaga essa pasta nem esse arquivo, ele precisa ter aqui no projeto. Beleza. Só que isso que a gente acabou de fazer foi só para configurar esse tal de manifest. Eu não gerei o arquivo executável da aplicação, o tal do arquivo jar. Como é que eu faço para gerar agora o arquivo jar?
Agora que eu já configurei o artifact, agora que o nosso projeto já tem a pasta metainf com o arquivo de manifesto, eu já posso pedir para o IntelliJ, tá vendo esse meu projeto de gestão escolar? Gera o arquivo .jar dele. Gere um executável porque eu quero executar isso em um outro computador que tenha o Java instalado. Como que eu peço para o IntelliJ gerar o arquivo jar? Você pode vir aqui no menu superior do IntelliJ, tem essa opção chamada Build e tem a penúltima opção chamada Build Artifacts. Quer gerar um artifact desse projeto? Quero. Então vou clicar no Build Artifacts. Ele abre uma pop-upzinha aqui no meio da tela, ó. Gestão escolar.jar e aí tem umas opções aqui, build, rebuild, clean, edit, é o build que eu vou escolher. Vou clicar no build e ele vai rodar por baixo aqui dos panos um processo que lê as classes do nosso projeto, compila todas as classes e gera o arquivo .jar. Pronto, ele já gerou o arquivo .jar que é o executável da nossa aplicação. Cadê esse arquivo .jar? Fica lá dentro do diretório out. Lembra que o projeto aqui ele tem o src, mas tem uma pastinha chamada out. É onde ele faz a compilação e gera os arquivos compilados do projeto. A gente até então nunca tinha precisado mexer nessa pasta out. A gente sempre mexeu na pasta src. É onde a gente escreve o código-fonte do nosso projeto. Mas, quando você mandar fazer o build, gerar o jar da aplicação, ele gera dentro da pasta out uma pasta chamada artifacts e aqui dentro está lá ó, uma pasta chamada gestão escolar _jar e dentro dela gestão-escolar.jar. Aqui está o arquivo jar, esse é o executável da nossa aplicação. Esse é o arquivo que eu vou copiar e levar lá para o computador da professora Marli ou de qualquer pessoa que quiser executar essa aplicação. É esse arquivo .jar. Então vou fazer um teste aqui, eu vou simular isso. Vou copiar esse arquivo .jar, dar um Ctrl C, vou abrir aqui a minha pasta, vou, por exemplo, entrar aqui na pasta de downloads, beleza? E vou colar aqui. Pronto. Então imagina que aqui eu estou no computador da professora Marli. Então, duas coisas que eu vou precisar fazer no computador da professora Marli ou dos usuários. Primeiro, instalar o Java, o JRE, versão 17 ou superior, porque eu estou programando na versão 17. E segundo, eu preciso gerar um jar no meu computador, programador, programadora, e copiar de alguma forma, mandar por e-mail, copiar num pendrive, enfim, copiar esse arquivo para o computador da pessoa. Então imagina que eu fiz isso e estou no computador da professora Marli. Já instalei o JRE 17, já copiei aqui o arquivo jar para o computador dela. E agora, como é que eu faço para rodar esse programa? Então, a gente pode abrir o terminal, o prompt de comandos. Aí eu preciso acessar o diretório onde está o arquivo jar. Então cd, no meu caso aqui, downloads, beleza? O jar está aqui dentro. E agora, qual é o comando que eu uso para rodar um arquivo jar? Então, a gente tinha visto o javac, que é para compilar, o java, que é para executar. Opa, será que é o java? Pô, Rodrigo, mas o java seria para executar uma classe solta, né? Agora está dentro de um jar. Não importa, é o próprio comando java que a gente vai usar. Só que não vai ser aquele java aí, o principal aqui, né? Porque se você fizer isso, ele não vai achar o arquivo principal, ele não está solto, ele está dentro do arquivo jar. Então, como é que eu faço para rodar o executável dentro de um arquivo jar? O comando é o java espaço -jar, -jar, espaço o nome do arquivo jar. No meu caso é gestão-escolar.jar. Então esse é o comando. Java espaço -jar, que é um parâmetro, que é para dizer que é para ele rodar a partir de um jar, espaço, cadê o arquivo jar? Passa o nome do arquivo jar e aí só lembrando de executar esse comando na pasta onde está o arquivo .jar. Se você der um Enter, o que ele vai fazer? Ele vai abrir esse arquivo jar, procurar o arquivo de manifesto, identificar qual é a classe que tem o método main e executar a classe que tem o método main. No nosso caso, ele executou a classe principal, está aqui. Ó. O que a nossa classe principal faz? Exibe o menu do sistema. Então, tem lá ó, as opções. Vou, por exemplo, listar os cursos. Opção 6. Não tem nenhum curso cadastrado. Vou cadastrar um curso aqui então. Opção 5. Código do curso, sei lá. Vou digitar qualquer coisa aqui. Nome do curso. Curso 1. Carga horária, sei lá, 10 horas. Nível básico. Pronto, cadastrei. Se eu mandar listar, agora listou aqui o meu primeiro curso. Vou escolher a opção 7, finalizei o programa.
Ah, Rodrigo, e o arquivo, hein? O arquivo CSV com as turmas, estudantes. Antes ele criava dentro do IntelliJ, né? Quando eu estava rodando aqui como programador, programadora. Mas e agora? Rodando dentro lá do computador do usuário. Se a gente abrir lá a pasta, ó, ele cria no mesmo diretório onde está o arquivo .jar. Então percebe? Ele criou o arquivo cursos.csv. Se eu fosse cadastrar uma turma e um estudante, ele ia criar os arquivos respectivos aqui. Então funciona dessa forma. O diretório onde está o arquivo .jar, se tiver alguma criação de arquivos lá no programa, ele vai criar nessa mesma pasta. Pronto, tá aí uma forma da gente exibir, mostrar o nosso projeto executando para a professora Marli. Então, recapitulando, preciso instalar o Java no computador dela, JRE. Ah, e se eu instalar o JDK, funciona igual? Funciona exatamente igual, não tem diferença. Só que, para o usuário, você não precisa instalar o JDK, o JRE já está suficiente. Mas, se instalar o JDK, vai funcionar exatamente igual, não muda nada, beleza? Então, na teoria, tanto faz. Pode ser JRE ou JDK, mas o JRE vai ser mais leve e o mais indicado. E, segundo passo, jogar o arquivo jar para o computador da pessoa e rodar esse comando aqui no terminal, no prompt de comandos, para executar a aplicação. E aí ela consegue executar o programa da mesma forma que a gente estaria executando lá no IntelliJ. Beleza? Então, é assim que funciona. E no caso do IntelliJ, eu mostrei como é que faz para configurar e gerar o jar. Se estiver usando outra IDE, vai ter que pesquisar e ver como é que faz na outra IDE para gerar o jar. Então, aqui eu mostrei para o IntelliJ, que é o que estou utilizando aqui nos vídeos. Beleza? E esse arquivo jar, como eu tinha mencionado, ele nada mais é do que um arquivo zip. Um jar nada mais é do que um zip. Inclusive, você pode abrir, ó. Aqui no caso eu uso Linux. No Linux, se eu clicar com o botão direito, ó, tem a opção aqui, ó, abrir com o Archive Manager, que é o gerenciador de zips. Então eu posso abrir isso daqui como se fosse um zip e ele me mostra qual é o conteúdo que tem lá dentro. Ó. Tem a pasta BR, se eu for navegando, ó, ele sai navegando. BR, com, escola, gestão escolar, tá os arquivos, só que aqui não tem os arquivos .java, só tem os arquivos compilados, .class. Os .java é para quando eu estou programando, para quando eu vou executar, eu quero os arquivos compilados, bytecodes. Eu ensinei isso no primeiro vídeo, lá no vídeo que eu explicava como que funcionava esse processo de compilação. Então tem aqui ó, todos os pacotes e todas as classes compiladas e voltando para o diretório principal desse zip, tá lá aquela pasta, ó, metainf manifest. Então por isso que o Java sabia que era para rodar minha classe principal. Porque o que o Java faz quando a gente roda aquele java-jar? Ele descompacta esse zip internamente, olha a pasta metainf manifest, vê qual é a classe principal, vê se tem a estrutura certinha aqui com aquela classe que está lá no manifest, executa o principal e ele carrega sozinho aqui as outras classes porque elas estão juntas dentro do zip. Então, um arquivo jar tenha isso em mente. Nada mais é do que um arquivo .zip. Inclusive, você pode até renomear aqui a extensão para .zip e você consegue descompactar ele como se fosse um zip qualquer. Funciona simples assim. Beleza? Então, você acabou de aprender mais uma coisa importante do Java. Um arquivo .jar. É um executável de uma aplicação. Então, sempre que você for rodar um programa no seu computador que é uma aplicação Java, pode ser que ela seja disponibilizada via arquivo jar. Você baixa esse arquivo jar, executa ele pelo terminal e ele vai executar a classe principal. Aí, no nosso caso aqui, não tem tela, não tem interface gráfica, é tudo via prompt. Então aparece lá no terminal o menu principal, o sistema rodando por aqui. Mas óbvio, daria para ter uma interface gráfica, uma janelinha, tal, com botões, para ficar mais fácil do usuário utilizar o sistema. Beleza? Inclusive, um exemplo clássico é o sistema do imposto de renda. Quando você vai lá baixar o sistema lá no site da Receita Federal, tem uma opção do executável para você instalar no computador, mas tem uma versão Java. E ele faz o download de um arquivo .jar. Você pode baixar esse .jar e rodar dessa mesma forma que ele vai executar o programa do imposto de renda. Então isso é um arquivo jar, uma aplicação Java, o executável da aplicação Java. Eu não instalei o programa no computador, eu apenas executei o programa no computador. É assim que funciona. E, para fechar, como eu tinha mencionado, um arquivo jar pode ser ou um executável ou uma biblioteca de programação. Então, existe esse termo biblioteca de programação, também conhecido como dependência. Isso eu não te mostrei ainda, posteriormente, em futuros vídeos eu vou te mostrar. Mas vamos pensar o seguinte, imagina que o nosso projeto agora, a professora Marli pediu para a gente gerar um PDF.
Eu preciso que você gere um PDF com os estudantes, ao invés de deixar eles num arquivo CSV. Ou um Excel com formatação, cores, espaçamentos, enfim. E ela quer também um gráfico, por exemplo, mostrando a proporção de número de estudantes matriculados numa turma, enfim. Então, caramba, como é que eu vou fazer para gerar um arquivo PDF, gerar um gráfico, gerar, sei lá, um arquivo Excel? Será que eu vou ter que programar do zero? Como que eu faço para criar um arquivo no formato PDF? Eu vou ter que escrever esse código do zero em Java? Não, você não precisa fazer isso. Esse tipo de coisa, gerar PDF, gerar gráfico, gerar um arquivo Excel, fazer cálculos matemáticos avançados, são coisas comuns. Outras pessoas já precisaram fazer isso no mundo da programação. Então essas pessoas já criaram classes que sabem gerar um arquivo PDF. E elas quiseram compartilhar isso com o mundo. Então, ao invés de você ter que aprender do zero como é que gera um arquivo PDF, você pode pesquisar, será que alguém tem uma classe pronta aí em Java que gera um PDF? E você pode baixar essa classe e usar no seu projeto. Só que, provavelmente, não vai ser uma única classe. Igual o nosso projeto aqui não tem uma única classe. Provavelmente vão ter várias classes, vários pacotes, centenas, milhares de classes e pacotes. E eu não quero ter que baixar esses pacotes um por um e nem colocar eles dentro do meu projeto misturado com os meus pacotes com as classes do meu projeto. Então, como é que eu faço para disponibilizar classes para serem utilizadas em um projeto? Aí entra o arquivo jar. Então, essa pessoa ou essa empresa que desenvolveu essa ferramenta, vou criar um projeto que é para gerar PDFs com Java. Ele criou um projeto, várias classes e tal. No final, ele gerou um jar. Só que esse jar desse projeto não tem uma classe com o método main. Ele só tem classes que eu quero chamar no meu programa, dar new, passar os parâmetros, e essas classes vão ter métodos que eu vou chamar esses métodos e eles vão fazer alguma coisa, gerar o arquivo no formato PDF. Então, ele é um arquivo .jar também, ele só zipou essas classes para fazer essa coisa útil, aí, gerar PDF, imagens, e disponibilizou num arquivo .jar. Eu vou baixar esse jar e colocar no meu projeto e eu consigo dar new e chamar as classes e os métodos desse projeto como se ele fosse uma biblioteca mesmo. Por isso que se chama biblioteca. Tem lá um conjunto de classes que eu posso utilizar e embutido no meu programa sem ter que baixar as classes e ter misturado as classes do meu projeto com as classes dessa biblioteca. Então o arquivo jar pode ser uma biblioteca de programação para fazer alguma coisa utilitária no seu programa, sem que você tenha que fazer isso do zero, tendo aquela questão de você, eu estaria reescrevendo, reinventando a roda, né? Afinal, já tem pronto uma ferramenta que gera PDF, para que eu vou escrever uma do zero? Eu vou usar uma que tem lá pronta e que é gratuita, que está disponibilizada na internet, em algum lugar. Então, talvez fique estranho nesse momento, mas posteriormente, quando a gente for precisar usar bibliotecas, eu vou te mostrar com calma como que funciona isso. Como é que eu baixo uma biblioteca, como é que eu importo essa biblioteca no meu projeto, lá no IntelliJ, como é que eu chamo as classes dessa biblioteca. Então, um arquivo jar não necessariamente é apenas um executável que vai rodar um programa. Ele pode ser uma biblioteca que tem classes que você quer usar junto no seu projeto. Beleza? Então, tá aí, você acabou de aprender mais um conceito importante, arquivo jar. Agora a gente já consegue mostrar o nosso projeto lá para a nossa usuária, a professora Marli, executando lá no computador dela, tendo o Java instalado, disponibilizando esse arquivo .jar, ela consegue executar isso tranquilamente. Óbvio, a gente, para rodar esse programa, né, eu tive que abrir o terminal e rodar lá o Java-jar, né? Poxa, eu vou ter que fazer a professora Marli abrir o prompt do Windows e digitar Java-jar. Até que é simples isso daqui, ela seria totalmente qualquer pessoa, se você ensinar certinho, vem aqui no Windows, digita cmd, abrir o prompt, essa tela preta, você digita esse comando aqui, você anota isso, deixa isso lá perto dela, ela vai esquecer esse comando, você ensina ela e deixa anotado, ela é capaz de fazer isso. No Windows, provavelmente, se você der duplo clique, porque aqui no Linux, se eu der duplo clique no arquivo jar, ele vai abrir o programa o zip aqui, ele vai achar que eu quero descompactar. No Windows, tenho quase certeza que se você der 2 cliques aqui, ele vai executar o programa e aí ele sozinho vai abrir aqui o prompt. É como se fosse um atalho para você não ter que digitar o Java-jar no prompt. Se você der 2 cliques, ele vai abrir o programa, vai executar normalmente. Talvez, se você der 2 cliques
ele não abra dessa forma, dê algum erro ou algo do gênero, talvez possa ser o caso de você ter que configurar alguma coisa no caso do Windows. Mas tem como fazer essa configuração para quando você der duplo clique no arquivo .jar, ele sozinho executar no prompt, sem que a pessoa tenha que digitar o java-jar, beleza? Então, embora seja simples de ensinar a professora Marli a abrir o prompt, digitar um único comando, deixar anotado para ela, tem como também ela não precisar fazer isso, né, dando duplo clique no caso do Windows, que provavelmente é o sistema que ela vai utilizar. Beleza? Então tá aí mais um conhecimento ensinado para vocês, espero que vocês tenham gostado e nos próximos vídeos a gente continua os nossos estudos no mundo do Java. Um abraço e até lá, tchau, tchau.